Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras temos o privilégio de entrevistar grandes nomes, grandes craques que fazem a história do futebol brasileiro e mundial. E hoje, super honrados de receber Fernando Luiz Rosa, Fernandinho, que é um garoto saído de Londrina, muito incrível, que conquistou questões, taças, momentos e corações dos torcedores. Começou sua história no CAP, passando pela Ucrânia, e há 7 anos protagoniza uma história no Manchester City e recentemente eleito capitão do time. Fernandinho, um prazer ter você conosco, muito obrigada. Nós queremos aqui bater uma bola, conhecer sua história, suas táticas, seus relacionamentos, num espaço curto de tempo. Mas eu começo então com a seguinte pergunta. Para você, como foi essa história de um menino que começou na rua, incentivado pelo teu pai, e hoje é um dos nomes fortes da Champions League pelo Manchester City? Como você começou? Como foi toda essa trajetória na sua vida? Obrigada. Obrigado, Elô. Obrigado a vocês pelo convite. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui conversando com vocês, falar sobre futebol, falar sobre tática, sobre vida, sobre carreira, sobre coisas importantes que a gente pode acrescentar em prol da sociedade. E poder dizer sobre a minha vida é muito fácil, é muito simples, né? Um garoto que começou lá nas ruas de Londrina, cheio de sonhos, cheio de vontade de ser jogador de futebol profissional. E a minha trajetória foi muito bonita e muito bacana, sabe? Desde o dia que eu saí de casa com 14 anos apenas em busca desse sonho, apoiado por toda a minha família, apoiado por todos aqueles meus amigos que jogavam bola comigo na rua lá em Londrina. Quando eu olho para trás hoje assim, eu vejo que as coisas aconteceram da forma como eu imaginava, da forma como eu desenhei na minha mente. Então, assim, eu fico muito feliz e muito contente, sabe? Por ter chegado até esse momento, assim. E o mais importante de tudo para mim foi ter colecionado amigos, colecionado experiências, conhecimento ao longo dessa trajetória, coisas que me fizeram crescer como pessoa e como atleta também. Então, o futebol eu agradeço muito aquilo que ele me proporcionou durante esses 16, 17 anos que eu tenho jogado como profissional, pelos lugares onde eu passei. E é uma coisa muito bacana, assim, porque você vê que tudo aquilo que aconteceu valeu a pena, sabe? Os bons momentos, os maus momentos, os aprendizados, as alegrias, as tristezas e as coisas que a gente coleciona, traz na bagagem. A gente olha para trás e vê, poxa, valeu a pena e vamos seguir em frente para conquistar mais coisas ainda, né? Talvez um campo diferente, talvez uma vida diferente, mas sempre com esse objetivo, né? De crescer, aprender e de conquistar coisas importantes para nós e para nossa família. Excelente, Fernandinho. Certamente o Medina vai querer voltar nesse tempo do futebol da rua, mas eu queria então aproveitar esse momento, 7 anos de Manchester City, e o que vem depois? Qual que é o seu planejamento de carreira aí? O que você já está inventando que a gente possa saber? Apesar de que tem muita história ali como jogador ainda, recém-renovado seu Sim, contrato. eu acho que o meu pós-carreira provavelmente vai ser muito próximo ao futebol, sabe? Me vejo assim muito ligado ao futebol. É uma coisa que me deixa muito feliz e muito contente estar no meio do futebol, sabe? Principalmente em atividades próximo ao campo, assim, até pela experiência que eu adquiri nesses últimos anos, pelo conhecimento que eu adquiri também e pela relação que eu tenho com outras pessoas, a minha vontade de aprender também, sempre perguntando, sempre conversando, a facilidade de entendimento em alguns assuntos também, isso daí acaba facilitando, sabe? Então, eu me vejo, por incrível que pareça, eu fiz um curso já na Universidade do Futebol o ano passado, online, e foi bem bacana, assim, a interação entre os alunos, a troca de ideia, muito bacana. E no futuro, não sei ainda
o que realmente será, mas eu posso confirmar para vocês que vai ser alguma coisa bem dentro do futebol, relacionado ao futebol, e aí a gente vai ver qual que vai ser a melhor área para atuar. Mas eu estou bem ansioso e na expectativa muito grande para... Eu sei que está longe ainda, né? Mas é um desafio novo, assim, que acaba mexendo e esquentando bem o coração da gente, sabe? Excelente, adorei. Fernandinho, nós na Universidade do Futebol estudamos muito essa questão da formação do atleta brasileiro, né, do jogador brasileiro, e você citou rapidamente, eu queria que você aprofundasse um pouquinho, o papel que teve na sua formação, e não só na sua, acho que da grande maioria dos jogadores brasileiros, né, esse futebol de rua, né, esse jogo antes até de você ingressar, né, no PSTC, né, onde você deu assim, os primeiros passos rumo à profissionalização. Como é que a importância dessa experiência do futebol de rua na tua formação e, de forma geral, na formação dos jogadores brasileiros, né? Já que você também, eu sei que é uma pessoa muito preocupada com essa origem, com essa base, né, que dá ao jogador de futebol brasileiro esse destaque, né, que a gente conquistou aí ao longo da história. Sim, eu acho que quando a gente volta no tempo um pouco, em 20, 30 anos atrás, né, que era muito comum a gente ver crianças jogando futebol na rua, nos campos das vilas, nas praças. Então eu passei por todo esse processo, né, aquela criança que jogava futebol descalço na rua junto com os amigos. Nós tínhamos um time de futebol, era uma espécie de competição no bairro onde eu morava, que a gente fazia rua contra rua, né? Então era rua de cima contra rua de baixo, era rua tal contra rua tal. Então, pegávamos 4 tijolos para fazer os gols. As regras eram criadas por nós mesmos, as regras básicas do futebol, mas não tinha árbitro. Você usava o meio-fio para fazer tabela, o muro das casas. Então era um jogo que estava constantemente sendo jogado, não tinha muita intervenção, não tinha muita paralisação, né? E eu acho que isso daí vai criando no menino uma resistência muito grande também, porque você já vai, de certa forma, jogando numa certa intensidade, mesmo sendo uma criança, você vai criando habilidades por se jogar num terreno irregular, mas você vai aprendendo a controlar a bola, vai aprendendo a defender, vai aprendendo a criar habilidades que futuramente vai ser vantajoso para o jogador, sabe? Então, muitas das vezes nós fazíamos 2 contra 2, 3 contra 3, aquele golzinho menor que não tinha goleiro. Então, o jogador que estava defendendo, ele tinha que defender no campo de ataque, depois passar para a fase do meio de campo e depois defender um pouco mais baixo, perto do seu gol, só que defendendo sem usar as mãos, né? Uma forma de defesa assim, onde hoje nós vemos muitos dos zagueiros fazendo próximo da área. Então, tudo isso daí são coisas assim que eu aprendi muito quando eu era criança, né? Nesse estágio da minha vida, entre os meus 8 e 13 anos, que eu levei para campo, assim, quando eu comecei a treinar, que foi muito bacana e muito vantajoso para mim, né? Eu lembro que a gente ficava brincando de cruzamento, ou a mesmo de controlar a bola, algumas habilidades assim que você ia aprendendo a fazer quando era criança, que depois no futuro, na minha inocência, eu nunca saberia que isso me ajudaria, né? Então hoje eu olho para trás e eu vi que isso me ajudou muito. Até mesmo na técnica de você saber cabecear uma bola, de você fazer um cruzamento, coisa simples assim que depois ajudou bastante. Eu aprendi muito na rua, assim, com os meus amigos, e foi um período fantástico, porque era o período ali onde a gente não tinha praticamente responsabilidade nenhuma com o horário, não tinha responsabilidade nenhuma em outros aspectos, e a gente ficava jogando bola durante horas e horas na rua, se divertindo, sendo feliz, nos alegrando mesmo. É uma coisa que eu sinto falta, assim, né? Eu acho que é uma coisa que quem passou por isso
sabe quão bom foi tudo isso, quão importante foi para o desenvolvimento nosso, né? E hoje a gente vê assim que, principalmente no Brasil, nós não temos, né, por várias outras questões, nós não temos mais essa oportunidade de ver as crianças jogando futebol nas ruas, nos campos, nas praças, consequentemente, nós temos a mudança para o futsal, né, onde você tem algo um pouco parecido, que a criança ela tem que vai aprendendo a tomar a decisão mais rápida, né, do que em relação ao campo com grama, que é maior e tal, justamente por conta do espaço, por conta do tamanho, que ele é mais curto, e você tem que ter uma velocidade muito maior no jogo, nas jogadas, muito parecido com aquilo que a gente fazia nas ruas também, sabe? E, consequentemente, depois ela vai passando de fase, vai indo para um campo de futsal e depois chegar num campo oficial no 11 contra 11, né? Mas eu acho que tudo isso daí acaba sendo válido para o desenvolvimento da criança e do futuro atleta, né? Para ele entender quão importantes são essas coisas, principalmente nessa questão de você desenvolver a habilidade de saber sair do espaço curto, de uma dificuldade ali durante aquele momento do campo, de você saber controlar uma bola que vem irregular, de você saber defender da maneira como deve defender, por exemplo, num espaço curto onde você não tem a ajuda de um outro companheiro e tem um adversário na sua frente, a melhor decisão que você precisaria tomar. Então, tudo isso daí você aprende na rua, aprimoriza nos teus primeiros anos como atleta de uma instituição juvenil, digamos assim, e depois acaba praticando isso já no profissional. Fernandinho, antes de passar a bola para o Rafael, né, fazer a pergunta dele, eu queria emendar. Você hoje é reconhecido e valorizado por ser um jogador eclético, né, um jogador muito inteligente, né, e a gente nota pela própria abordagem que você faz no futebol, a tua leitura, né, a gente nota isso, meio até que na contramão, né? Eu considero você assim um exemplo do jogador moderno do século XXI, porque a nossa sociedade, não só no futebol, né, ela evoluiu através da especialização, né? A gente trouxe isso, acabou trazendo isso para o futebol, para o jogador especialista, né? E você quase que vai assim na contramão dessa tendência de especialista para ser um jogador eclético e muito valorizado no mercado, né? Como é que você vê hoje a evolução do futebol, né? Já entrando um pouquinho aí no terreno que eu sei que você gosta de tentar fazer a leitura do jogo, né? Como é que você vê a tendência desses jogadores com esse perfil que você tem, mais eclético, que joga de meio campo, já jogou de atacante, joga de lateral e se adapta sem nenhuma restrição, né? E sem dar muita desculpa que a gente ouve de jogador quando muda um pouquinho a posição, já começa a reclamar. Fala um pouco sobre isso, Fernandinho. Bom, eu acho que isso daí também é uma coisa que eu fui ensinado, né, e aprendi muito cedo, né, já desde os meus primeiros anos como jogador em clube, né. Então, quando eu jogava no PSTC ainda, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um treinador que ele gostava muito de fazer essa rotação entre jogadores, de usar jogadores em diferentes posições, de fazer o jogador entender quão importante seria ele jogar em mais de 2 ou 3 posições em função do time, sabe. Acho que no final das contas o time ganharia e também o jogador ganharia com isso, porque lá na frente, numa determinada situação, o time precisando de um jogador que jogasse naquela posição, esse jogador estaria à disposição e ajudaria muito o treinador e, consequentemente, ajudaria muito o time também, sabe. Então eu, ao longo da minha carreira, todos os lugares onde eu passei, PSTC, no Atlético, no Shakhtar, eu tive essa facilidade de poder jogar em diferentes posições, sempre com essa intenção de poder ajudar o time, sabe. Então, na minha chegada aqui no City depois e a chegada do Guardiola, parece que todo o meu processo até chegar aqui acabou sendo uma universidade e aqui eu entrei para o mercado de trabalho para exercer essas funções, sabe. E acabei aprimorando bem, assim, junto com ele, porque o entendimento que eu tive,
a forma de olhar o jogo, a forma de enxergar tudo acabou sendo bem diferente assim, e a amplitude foi muito maior mesmo, sabe? Então eu vejo que jogadores dessa forma, talvez eles tenham um espaço muito maior dentro dos clubes de futebol, porque não é fácil você encontrar jogadores dessa forma, sabe? Que atuem em várias posições, que tenha esse entendimento. Igual o senhor falou, jogadores que não saiam reclamando porque foi trocado de posição, porque jogou numa posição diferente. Acho que acima de tudo você tem que colocar o teu ego à parte, você tem que colocar a tua vontade pessoal um pouco de lado e pensar primeiro no time, no coletivo e o que você pode colocar em favor do time naquele momento, né? Porque não é por tantas coisas que acontecem num time de futebol, às vezes o treinador ele fica de mãos atadas para poder montar um time, digamos assim, no jogo de futebol, principalmente se tratando de Brasil ou até mesmo de Inglaterra, onde o calendário é muito puxado, você tem muitos jogos, você tem uma quantidade absurda de lesões, situações de jogadores que ficam fora por cartões. Então, às vezes, você tendo um jogador que possa exercer uma função diferente no lugar de um jogador que esteja fora por uma dessas questões, então fica muito mais fácil para o treinador, muito mais fácil para o time, e o jogador acaba sendo valorizado por isso, sabe? Eu espero que no futuro as coisas não mudem, espero que não mudem, que jogadores, como o senhor citou, que sejam ecléticos, que possam exercer várias funções dessa forma, consigam ter espaço e lugar nos clubes de futebol, porque no final das contas, esses jogadores, eles são muito mais importantes do que as pessoas possam imaginar, sabe? Acho que o público em geral talvez não tenha um conhecimento assim de quão importantes esses jogadores são. Exato. Rafael? Vamos lá. Bom, Fernandinho, o Brasil não ganha um campeonato mundial, vamos completar aí 20 anos sem um título mundial, né? Não temos o melhor jogador do mundo desde 2007. Ao mesmo tempo, somos o país que mais tem jogadores na Champions League, que é o torneio mais importante do mundo. Queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê o lugar do futebol brasileiro hoje dentro do cenário mundial. Olha, eu acho que vamos separar por partes, assim, a relação entre Brasil e Mundial, ela é uma coisa muito próxima, assim, né? Acho que o Brasil, todas as competições de Copas do Mundo que entra, ela entra como favorito, entra para ganhar e tem time para isso, tem jogadores para isso, sempre entrou como um dos favoritos. Embora competições da FIFA e mundiais que são de mata-mata, assim, você nunca pode indicar, não, esse time é favorito, esse time vai ganhar, porque essas competições, numa fração de segundos, as coisas podem mudar e sair do eixo e as coisas podem acontecer de uma forma que você não espera e depois não tem mais tempo para recuperar. E obviamente que foi isso que aconteceu nos últimos anos com o Brasil. E a gente olha para o cenário recente das Copas do Mundo, então nós vemos aí as seleções que erraram menos, elas foram campeãs, talvez nem foram as seleções que jogaram o melhor futebol, mas as seleções que erraram menos acabaram sendo campeãs, né? Então a gente vê o exemplo claro da França no último Mundial, e eu vejo dessa forma, assim, essa relação entre Brasil e Copa do Mundo. O Brasil vai entrar sempre como favorito, mas o Mundial da FIFA é uma competição assim que nem sempre aquele que está melhor no momento vai acabar sendo campeão, né? E a relação do Brasil não ter um jogador melhor do mundo desde 2007, eu acho que tem uma questão muito significativa, né? Que nos anos recentes aí nós temos dois jogadores assim que praticamente ultrapassaram todas as barreiras de que os jogadores atuais hoje conseguem, sabe? Eu acho que a qualidade técnica, as habilidades que eles têm, a força interior que eles têm, a mentalidade vencedora que ambos têm, a forma como eles abrangem uma competição, os seus objetivos. O Cristiano Ronaldo, quando você olha para trás, quando ele jogava no Manchester United, ele era um jogador que explorava muito essa questão da habilidade, que gostava de
fazer as pedaladas, de fazer alguma jogada um pouco mais de efeito. E depois, na chegada dele ao Real Madrid, você vê uma mudança muito grande em relação a isso, onde ele praticamente focava tudo em marcar gol, marcar gol, marcar gol. Então se tornou assim talvez um dos maiores goleadores que eu já vi jogar, sabe? E fazendo gol de todas as formas, de todas as maneiras. E o Messi, na sua genialidade natural, que tem uma qualidade que é um dom adquirido e dado por Deus para ele, que é uma coisa impressionante, e principalmente por se tratar de jogar num time onde tem uma filosofia própria de jogo, onde ele encaixa perfeitamente nisso, né? Então, às vezes você consegue ver também uma certa diferença entre o Messi do Barcelona e o Messi da Argentina, principalmente por conta da estrutura que está em volta dele, né? Então, e a gente vê que os jogadores que acabam ganhando esses prêmios individuais da FIFA são os jogadores que acabam tendo um desempenho bom, mas o time acaba tendo um desempenho melhor também nessas competições, como a Liga dos Campeões ou até mesmo como o Mundial, né? Nós tivemos o Modric, que acabou sendo o melhor do mundo em 2018 pela atuação da Croácia por ter chegado na final da Copa do Mundo, e provavelmente esse ano será o Lewandowski que irá ganhar. Então nós temos aí essa questão também dos jogadores ganhando, mas você tem uma estrutura que ajuda também e acaba sendo valorizado pelos títulos que esses times ganham, né? E eu espero que em breve um jogador brasileiro que possa estar num time que ganhe uma Liga dos Campeões ou uma Copa do Mundo e possa voltar a figurar assim e ganhar esse prêmio da FIFA, né? Que é tão esperado e tão desejado por todos. Eu só acho assim que a Liga dos Campeões ela é considerada por muitos como o melhor campeonato do mundo. Obviamente é um campeonato que, em teoria, você teria que ter as principais equipes, os melhores times e tal, mas acaba sendo uma competição tão curta assim que a gente consegue equilibrar também, colocar outras competições como importantes também e difíceis, tal como a Liga dos Campeões, né? Obviamente que ela tem todo o teu charme, tem toda a sua história por trás de tudo isso, mas a gente não pode colocar ela simplesmente como a melhor de todas, porque eu educadamente discordo disso. Tá certo. Falando de treinador um pouquinho, Fernandinho, eu já te vi citando aí alguns treinadores que passaram aí pela sua carreira, né? O Vadão, o Mário Sérgio, tem o Romeno lá, o Tisco, que é um amante do futebol brasileiro, o Filipão, o Tite e agora o Guardiola, né? Nos últimos anos aí. Comenta aí de forma rápida o que cada um contribuiu na sua formação e vem contribuindo. E cita também, Fernandinho, o nome do teu treinador do PSTC, porque foi, pelo que você disse, ele foi um dos seus professores para que você se tornasse esse jogador eclético que você é, tão valorizado no mercado. Não, e é engraçado assim, porque hoje a gente vê muito essa questão dos clubes trabalhando a saída de bola nos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Os times do Brasil tentando sair jogando e tal. Isso era uma coisa que a gente fazia já 15 anos atrás, lá quando a gente era juvenil, e hoje, assim, é uma novidade. Eu fico olhando assim, poxa, eu falei, caramba, a gente fazia isso já. Talvez esse meu treinador, ele estava à frente do tempo e não sabia, né? Então, mas o nome dele é Leandro Nils. Ele trabalhou no PSC, trabalhou um tempo na base do Atlético Paranaense também. E hoje ele, da última vez que eu falei com ele, ele estava como auxiliar do Paysandu, lá em Belém. E é uma pessoa fantástica, assim, que me ajudou bastante. E qual que era a pergunta, Rafael? Desculpa que eu me perdi aqui. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a contribuição dos vários treinadores que passaram na sua vida. Sim. Bom, então, o meu primeiro treinador, com exceção dos treinadores de base, né, que foram fundamentais também para mim, mas o meu primeiro treinador como profissional foi o professor Vadão, lá no Atlético Paranaense, né? Então foi ele que me deu a primeira oportunidade assim de poder jogar na equipe profissional do Atlético. E para mim assim foi um momento muito importante para mim, que eu estava vivendo uma época, tinha começado a jogar, tinha feito gol, dava assistência, jogava sempre e tal. Então dentro daquela juventude, com
aquele ímpeto, com aquela vontade e tal, e o meu rendimento acabou caindo dentro de campo por causa da minha conduta fora de campo, né? Então, e eu lembro que ele sentou comigo e teve uma conversa bem séria, assim, olhando nos meus olhos e falou assim, ó, você quer ser um jogador de sucesso no futuro? Eu falei assim, não, eu quero e tal, é meu sonho. Então você tem que mudar a tua conduta, voltar a focar no futebol para que não aconteça aquilo que você não quer. Então, a partir daquele momento, a minha ficha caiu assim, e eu voltei para os trilhos e meu rendimento começou a subir assim. E foi muito importante porque durante a passagem do Vadão pelo Atlético Paranaense, que eu tive junto com ele, eu aprendi muita coisa assim no dia a dia com ele, sabe? A questão da simplicidade de você estar sempre ali junto com os teus companheiros, poder trabalhar em prol da equipe, de você aprender sempre com os mais velhos, você tá sempre disponível a fazer as coisas bem feitas dentro de campo, a simplicidade de jogar o futebol. Então foi muito legal esse tempo que eu tive com ele, e a conversa e o puxão de orelha que ele me deu assim foi muito válida pro resto da minha carreira, sabe? Então, e depois, depois na sequência eu tive o Mário Sérgio, que também foi um treinador assim que teve uma passagem rápida assim, mas foi muito marcante, né? A passagem o trabalho o tempo que nós tivemos trabalhando junto assim, que era um treinador muito intenso e muito justo também, sabe? Então, quando ele chegou lá e falava assim, ó, quem treinar melhor é quem vai jogar, sabe? Porque para nós jogadores jovens, às vezes a gente ficava naquela expectativa, assim, por causa da idade a gente não vai jogar e tal, não sei o quê, coisas que acontecem no futebol, assim. Então ele falou assim, não, quem treinar melhor dentro daquilo que eu pedia vai jogar. E ele gostava de fazer a marcação individual, né? Então foi pô, jogador jovem, aguentava correr bem pra caramba e tal. Então a gente corria muito nos treinos físicos, nos treinamentos que ele fazia. Tinha um treinamento que ele fazia 6 contra 6 campo inteiro e você tinha que acompanhar o seu homem o campo todo e tal. Então era assim uma coisa bem forte mesmo, bem intensa. E ele segurou muito a bronca, assim, principalmente para nós jovens, né? Porque por falta de experiência, então você acaba cometendo muitos erros dentro de campo e tal. Ele segurou a bronca e foi muito importante para nós porque nós evoluímos muito ali dentro do Atlético, né? Então, tanto eu como o Jadson, como o Alan Bahia, Dagoberto na época, nós tínhamos o Ivan também, todos os jogadores que eram da base e que figuravam no time titular, sabe? Eu acho que era normal pela idade ter esse alto e baixo nas atuações, mas a base que foi feita e foi criada pelo Mário Sérgio acabou sendo o time vice-campeão brasileiro em 2004, né, que teve uma campanha muito, muito bacana e, consequentemente, foi vice-campeão da Libertadores também. E depois, já quando eu me mudo para a Ucrânia, aí eu me encontro com o Luchescu, que foi, assim, talvez um treinador que me fez entender as questões táticas, assim, numa idade que eu estava aprendendo e assimilando tudo, né? Tava absorvendo tudo, assim. Então, chegando do Brasil, tinha uma cultura totalmente diferente. Quando eu chego na Ucrânia, assim, eu via o tipo de treinamento que era diferente, a forma de jogar era diferente, a velocidade do jogo, mesmo a Ucrânia sendo diferente da Europa aqui, mas era um pouco mais rápido do que se jogava no Brasil, a intensidade do jogo também. E para mim, assim, foram 8 anos juntos, assim, de puro aprendizado, sabe? De como você preparar mesmo um atleta em várias questões, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Você se preocupar com as questões mentais, com as questões do bem-estar do atleta, esperar o momento certo para que ele estivesse bem e pudesse jogar e desempenhar o papel esperado por todos, que é aqueles que investiram no jogador também. E curiosamente nós temos uma relação muito boa e muito próxima até hoje, né? Trocamos aí chamadas, mensagens, falamos e conversamos bastante. E depois aqui na Inglaterra, a chegada do Pepe para mim foi assim, talvez a cereja do bolo, né? Que na questão tática, na questão de entendimento de jogo, na questão de você ver o futebol de uma maneira diferente, foi a cereja do bolo, assim, que foi muito bacana e eu tenho desfrutado e tenho aproveitado o máximo que eu posso até
o último momento onde quando a gente estiver junto aqui, sabe? E os treinadores da seleção também, né? O Filipão, o Tite, que deram a oportunidade para eu estar representando a seleção brasileira. Eu acho que os dois foram grandes treinadores que marcaram muito, assim, pela questão de serem uns treinadores já um pouco mais velhos, uma preocupação com o grupo, uma preocupação com a pessoa, primeiramente, depois com o jogador, aprendizados assim que eu vou levar sem dúvida nenhuma para o resto da minha vida, né? E eu nunca neguei, já falei isso várias vezes, o carinho especial que eu tenho pelo Tite, que eu acho que o tempo que nós convivemos ali na seleção brasileira foi assim muito bacana, muito intenso, e principalmente que era uma coisa que eu achava muito importante, muito interessante, a abertura que ele dava para o jogador expor a opinião dele, conversar, falar, colocar o teu ponto de vista também. E eu acho que eu colocaria ele assim acima de todos eles por conta disso, sabe? Por essa relação e por essa inteligência que ele tem em gerar um grupo de futebol e gerar uma seleção brasileira, que é uma coisa, talvez para mim, na minha concepção, seja uma das coisas mais difíceis do mundo. Fernandinho, você é muito antenado assim nessas questões táticas, né, de jogo. Não é à toa essa sua identidade, né, sua identificação com o próprio Guardiola, que também é fascinado né, pela maneira de jogar da equipe. E você joga hoje, né, na nata da nata, né, que é a Premier League, né, onde se a Europa, né, tem hoje um futebol respeitado, né, mundialmente, a Premier League é um exemplo de alta competitividade, né, no mais alto nível de exigência, né? Quais, na sua opinião, e provavelmente até você pensa nisso, você pode até responder, mas acho que quando você decidir encerrar a sua carreira de jogador, talvez você seja um treinador, e provavelmente será um treinador de destaque, né, pela sua postura e pela sua maneira de enxergar o jogo. Quais os principais desafios táticos que você vê no futebol aí num futuro próximo, né? O que você vê de mais essencial que precisa ser trabalhado nos jogadores, no perfil dos jogadores, na maneira coletiva de se jogar, né, no modelo de jogo? Fala um pouquinho sobre isso aí, que a gente está curioso em te ouvir. Pode ser com a prancheta ou sem. Chegou todo equipado aí. A prancheta está pronta. Ele chegou todo equipado para a entrevista. Que legal. Não, mas eu acho assim, a questão tática ela é muito importante, ela é muito válida para um time de futebol, mas até a gente chegar nesse processo, assim, você tem que ter o processo de você fazer o jogador entender sobre isso, sabe? Talvez seja um dos processos mais complicados e mais difíceis, né? O relacionamento do grupo em si, né, Fernandinho? O relacionamento do grupo em si, a maneira como é passada a mensagem também, como é interpretada pelo jogador, né? Porque talvez, às vezes, o treinador, ele tem seus conceitos, ele tem as suas ideias, mas se ele não conseguir passar isso para o jogador, acaba ficando difícil, né? Então, o time acaba não jogando e as coisas não acabam fluindo da forma como o treinador imaginou, todo mundo imaginou, sabe? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que no futuro ela vai ser muito mais explorada do que está sendo hoje, né? Então, se você pegar o futebol de 10 anos atrás para agora, você já vê uma mudança muito considerável, mas muito considerável mesmo. É muito grande, assim. Então, talvez o time do Barcelona, do Pepe, era um time que tinha a gente conseguia ver uma diferença muito tática em relação aos outros times, né? Pela formação que ele usava, pela forma que os jogadores se comportavam dentro de campo também. As equipes de alto nível, né? Que a gente via jogando assim, o comportamento tático delas, você acabava vendo uma diferença muito grande, sabe? Então, primeiro você vai ter que partir do princípio de que forma que cada treinador gosta de jogar, de que forma de cada jogador gosta que o seu time se comporte dentro de campo, né? Então, a gente poderia falar, por exemplo,
de que forma que o City do Guardiola gosta de jogar. Primeiro você tem que ver qual que é a característica do jogador que você tem nas suas mãos. Você tem jogadores que são altos, fortes fisicamente, que vão disputar bolas aéreas o tempo todo. Você tem jogadores dinâmicos que podem ter uma intensidade de jogo, igual aqui na Inglaterra, você tem o tempo, na maioria dos jogos, onde a bola tá lá e tá lá e tá cá o tempo todo, e você tem jogadores que conseguem desempenhar esse papel de correr para lá e para cá, ou você vai ter jogadores extremamente técnicos que vão conseguir colocar em prática aquilo que você quer dentro da tua ideia de jogo, né? Desde a saída de bola, passando pelo meio de campo e chegando no ataque e colocando os atacantes em condições ideais para fazer o gol ou criar jogadas de gol, né? Então hoje assim nós temos, falando de City especificamente, que é onde eu convivo diariamente, nós temos essa última opção, né? Que é todos os jogadores praticamente que nós temos aqui, são jogadores que sabem e têm uma relação muito boa com a bola, que sabem o que deve ser feito quando você tem a bola no pé, respeitar também o posicionamento que é imposto pelo treinador, e essas questões assim acabam se retratando dentro de campo, né? Os resultados acabam acontecendo e o público em geral acaba vendo também com um olho diferente, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, um exemplo agora desse último jogo que nós jogamos contra o Arsenal, que foi sábado. Então o Arsenal ele, na defesa, ele defende com a linha de 5, né? Então você tem essa linha de 5 aqui, 2 jogadores no meio de campo, 2 abertos aqui, e um atacante que muitas das vezes ele baixa aqui e os extremos vão para cima, né? Então acaba ficando mais ou menos o número 9, né? Que na realidade quem começou jogando nessa posição foi o William, então ele não ficava espetado aqui, ele vinha aqui para fazer essa superioridade numérica no meio de campo, né? Aliás, essa defesa aqui para fechar a bola para os volantes, né? E isso o Arsenal jogando sem a bola. Então o que a gente fez, o Pepe fez? Ele fez uma saída de bola com 3 defensores, que era o Rúben Dias aqui centralizado, o Walker na direita. Pela tua velocidade também, o Walker controlando o Aubameyang, né, que é um jogador extremamente rápido e veloz. O Walker, como ele é rápido também, então você coloca um jogador que faça saída de bola aqui, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com um possível contra-ataque do adversário. E aqui do lado esquerdo jogou o Nathan Ake, né, que é um zagueiro de ofício, mas ao mesmo tempo também pode fazer essa saída como lateral esquerdo. E no meio nós tivemos o Rodri e Bernardo, que fazia essa superioridade numérica em cima do William aqui numa saída de bola. E nesses dois aqui, ao invés de nós termos um jogador aqui, então nós colocamos dois atacantes, porque eles têm uma linha de 3, e 2 pontas para segurar os alas, né? Opa, desculpa. 2 pontas para segurar os alas bem abertos lá, para abrir esse espaço no meio de campo. E aqui, que foi o João Cancelo, que ao invés de ficar como lateral direito aqui, então você avança o João Cancelo. Mais avançado, né? Mais avançado, porque se esse jogador aqui avança, você coloca o João Cancelo nessa posição, nas costas do volante, entendeu? Então, querendo ou não, você vai ter um jogador que pode baixar aqui também, e você faz esse 4 contra 3 no meio de campo, que na maioria das vezes o que acontece? Esse jogador ele não sai daqui para acompanhar. É muito raro, porque senão ele abre esse espaço aqui e uma bola entrada aqui pode complicar para a defesa, sabe? Ou então o movimento do atacante aqui também. Então a tendência dos zagueiros normalmente é ficar postado nessa linha aqui que o treinador cria. Então quando você tira um dos atacantes e vem para o meio do campo aqui, você cria uma superioridade numérica. Obviamente que o espaço ele é muito curto, ele é muito pequeno, porque as linhas estão muito próximas uma da outra e é muito difícil você criar as jogadas ali. Mas aí é onde eu volto no princípio de você ter jogadores que têm boa relação com a bola, né? De você poder jogar nesse espaço curto, assim, de você poder criar as jogadas. Tanto é que, e depois, voltando só um pouco
quando o nosso time jogava sem a bola, aí o João Cancelo ele saía dessa posição e fazia a linha de 4, né? E a gente ficava bem postado com a linha de 4 e o Arsenal já mais espetado, mais em cima. Então a gente fazia um 4-4-2 defensivo e o Arsenal também já transformava numa saída de 4, assim que o Aubameyang praticamente vinha para o meio, junto com o William, e o lateral esquerdo se transformava num extremo, num ponta, assim, e o zagueiro que estava aqui, que era um zagueiro canhoto, jogava zagueiro, lateral, fazia essa função de lateral aqui, e o time deles atacava dessa forma e a gente defendia dessa forma. E depois, na saída de bola, a gente meio que fazia essa linha de 4, assim, sabe? Já pegava lá em cima nessa linha de 4, até porque esse jogador não teria tempo de voltar, né? Então, tanto é que na jogada do gol, se vocês repararem bem, o Mahrez, ele recebe a bola aqui, aí toca pro Agüero, o Agüero toca para o Foden, que corta, bate, e quem faz o gol acaba sendo o Sterling, né, no rebote do goleiro. Foi uma jogada meio contra-ataque, meio trabalhada assim, mas dentro daquilo de que o lateral estava fora da função e depois não teve tempo de voltar, né? Então são situações de jogo assim que você vai depender muito das peças que você tem nas mãos, né? Então hoje aqui no City o Guardiola preza isso desde os tempos de Barcelona, Bayern de Munique, jogadores que tenham qualidade técnica, que tenham boa relação com a bola, que tenham essa inteligência tática também para poder entender, mas acima de tudo também jogadores que gostem da essência do futebol, né? Que é o futebol bem jogado, as definições bem feitas, e é bem bacana, é bem legal viver tudo isso. Muito legal, uma aula aí. Não precisa nem responder, viu, Fernando? Se você vai ser treinador quando Uma aula mesmo. carreira, viu? Você vai me criar tanto problema, Fernando, porque a gente idealizou essa entrevista de meia hora, 40 minutos, e eles vão realmente, depois desse bate-papo, depois dessa aula aqui, eles vão falar, essa pode demorar uma hora. Restrição? Quem criou essa restrição? Pode demorar uma hora, vamos quebrar a regra hoje. É para quebrar a regra, não tem problema não. Só provocar uma rápida aqui, Fernandinho. Qual que é a obsessão do City hoje? Ganhar a Champions League ou vencer o Liverpool lá do Klopp lá, que ano passado deu uma distância grande de vocês aí? A obsessão nossa, a gente é ganhar títulos, né? Acho que os títulos acabam levando você para um patamar mais alto, mais elevado, né? Acho que a gente tem que partir do princípio de que o clube, antes do investimento do fundo árabe, era um clube mediano que lutava ali para meio de tabela, às vezes fugiu do rebaixamento, jogou durante alguns anos na segunda divisão também, e após esse investimento, nos primeiros anos, com a compra de jogadores caros, pagando salário alto, acabou chamando a atenção de todo mundo, né? Mas de uns últimos anos para cá, vamos supor, principalmente do tempo que eu cheguei para cá, sabe? Eu percebi sim que a mentalidade aqui mudou e o objetivo é ganhar títulos. Obviamente que a Liga dos Campeões é um dos títulos que nós queremos e eu pessoalmente quero muito. E será muito importante para todos nós, né? Acho que quando você quer criar alguma história dentro de um clube assim, você tem que partir desse princípio de que os títulos são as coisas mais importantes que você precisa conquistar. E sem dúvida nenhuma tem sido uma disputa bem bacana, assim, né? Eu acho que entre nós e Liverpool nesses últimos anos, as duas equipes acabaram disparando assim em relação às outras equipes da Premier League num nível muito elevado mesmo. No ano passado eles ganharam o título de nós, no ano anterior nós ganhamos, depois no 2018 a gente também foi muito bem e acabou ficando... O que eles fizeram conosco ano passado, nós fizemos com eles 2 anos atrás, 25 pontos na frente deles e tal. Mas enfim, são coisas assim que
que ajuda o futebol e principalmente quem gosta de assistir o bom futebol, né? Então, quando você vê tanto o City quanto o Liverpool jogar, você senta na frente da televisão, assiste com gosto, assiste com prazer, porque vê que a essência dos dois times, ela é jogar futebol independente de qualquer coisa. Então é bem bacana, assim. E eu espero que a gente possa voltar ao nível que a gente esteve 2 anos atrás, porque eu não quero perder para eles de novo, não. Tem que ganhar. Fernandinho, eu queria encerrar esse bate-bola, que eu espero que seja o primeiro de muitos oficialmente. Aqui você, né, já citou como acompanha a Universidade do Futebol há muitos anos, nos deu o privilégio de assistir um dos nossos cursos. E o que me vem para encerrar essa entrevista é o que está por trás desses títulos. É o que você demonstra como ser humano, como pai, como marido, essa sua obsessão quase pelo conhecimento, pelo entendimento, pela compreensão dos fatos, do jogo, dos colegas. Nas suas entrevistas a gente vê como você cita a importância de quem está com você e quem esteve com você nessa jornada. E eu queria dar uma ênfase especial, especialmente nesse momento em que a Universidade do Futebol também traz à tona a discussão do papel das mulheres da gestão, o papel das mulheres dentro do campo e o papel das mulheres ao lado de grandes craques. Então, eu queria que se você me permitisse, a gente viu a assinatura do seu última renovação de contrato ao lado da sua esposa Gláucia, né, dos seus filhos. Eu queria que você falasse, por trás de todos esses títulos, qual é o papel dessa mulher forte que está sempre ao seu lado. Uma pergunta que dá outra entrevista, né, Fernandinho? Mas eu faço isso com ela depois. Não, essa precisa de tempo para responder. Não, eu acho que, como eu disse, assim, às vezes você tem que voltar no tempo e ver o porquê que as coisas acontecem, né? O porquê de certas coisas que aconteceram, né? Eu tive meu pai e minha mãe que foram divorciados, eu tinha 9 anos de idade, mas eu sempre tive aquela sensação assim de ter a família, sempre tive esse desejo de ter a minha própria família, mesmo não tendo vivido tanto tempo junto com o meu pai e com a minha mãe, né? Sempre vivi ou com um ou com o outro, mas os dois juntos eu vivi muito pouco tempo. Mas sempre tive essa sensação e esse desejo dentro do meu coração de poder ter uma família, de poder ter os meus filhos. Sempre tive uma relação muito boa com os meus primos que eram menores do que eu, que eram mais novos, então a gente ficava em casa brincando com eles e tal. E quando eu comecei a jogar no Atlético, uma das primeiras coisas que eu falei assim, não, uma das coisas que vai me ajudar é eu ter um relacionamento, ter uma namorada, que isso vai me ajudar a dar uma guinada na minha vida e na minha carreira, sabe? Por incrível que pareça, um menino de 18, 19 anos pensando dessa forma, e assim aconteceu, né? Então, com 19 anos, quando a gente se conheceu, ela é da minha idade também, primeiro a gente virou amigos, foi se conhecendo aos poucos e foi assim, tendo aquela relação e tal, e depois começamos a namorar, noivamos. Quando eu fui para a Ucrânia, eu pedi permissão ao pai dela para ela poder ir junto comigo, ele autorizou. Obviamente que ele pediu para eu assumir um compromisso antes, né? Porque falou assim, eu não vou deixar minha filha sair daqui sem você assumir um compromisso com ela. Eu falei, não tem problema, a gente vai agora como noivo, como a gente noiva antes de ir, depois quando a gente voltar de férias a gente casa. Daí ele falou assim, não, então tá bom, tá tranquilo. Então nós fomos, mas com aquele sonho e com aquele desejo ardente no coração, assim, de formar família, sabe? Tanto ela quanto eu, nós sempre tivemos os sonhos de ser pai e mãe e crescemos juntos com o mesmo desejo. E evidentemente, por conta da minha profissão, assim, ela acabou também sendo aquela pessoa que me viu praticamente em todos os momentos, de tristeza, de alegria, nos maus momentos, nos bons momentos, naqueles momentos que às vezes
você tá para baixo e você chega em casa, não, vamos seguir e tal, não sei o quê. Ou então, se daquele momento de euforia que você pensa que é alguma coisa, ela fala assim, ó, baixa a tua bola que você não é nada, mantém os pés no chão, é a pessoa que fala a verdade para você em todos os momentos. Então, assim, eu acho que é muito difícil você tentar encontrar palavras pela importância de que a minha esposa teve na minha vida, tem na minha vida e provavelmente ela terá no futuro também, sabe? Realizando o meu desejo, meu sonho de poder ser pai, realizando o meu desejo de poder ser um pai de família, de poder ter uma família para cuidar. Tudo isso daí, o suporte que ela dá no dia a dia, me deu nos maus momentos. A questão dela cuidar da casa de uma maneira significativa, cuidar das crianças, para que eu possa ter tranquilidade para trabalhar. Então, tudo isso daí faz com que ela não apareça, mas eu sei a importância que ela tem, as pessoas que estiveram ao nosso lado têm também. Muitas das pessoas acabam não falando sobre isso também, né? Mas eu falo assim sem problema nenhum, porque eu tenho certeza que se eu não fosse casado, se eu não tivesse uma pessoa que me apoiasse em todos os momentos, é bem improvável que eu não estaria no nível que eu estou hoje, sabe? No nível que eu consegui chegar, que eu consegui alcançar, tanto profissional como pessoal também, assim. Então, eu tinha citado antes que nos lugares onde eu passei, colecionei vários amigos, colecionei experiências incríveis com pessoas incríveis, e isso muito devido a ela também, sabe? Nós colecionamos vários amigos em todos os lugares onde passamos, né? Então hoje nós temos assim as pessoas, quando vocês vão voltar para o Brasil, a gente que pô, saudade e tal, calma, não está na hora ainda, temos que esperar mais um pouco. Então você vê assim que você acaba criando essa afinidade com outras pessoas também, e isso é muito importante. Muitas das vezes a gente acaba recebendo algum elogio assim, porque a gente gosta muito de receber amigos em casa, de fazer reuniões e tal. Antes, né, da pandemia, agora está um pouco mais complicado, mas a gente sempre teve esse costume, sabe? Mas você vê assim a preocupação dela em cada detalhe, assim, de poder receber as pessoas com excelência, de poder fazer as coisas com excelência. Acho que se eu fosse destacar ela numa palavra assim, seria essa palavra de excelência, sabe? Porque tudo que ela faz é com excelência e é uma coisa assim que você fica, você fala assim, poxa, no mínimo detalhe, assim, sabe? E é uma coisa muito, muito legal, muito bacana mesmo, sabe? Que linda declaração de amor, hein? Não, essa eu vou pedir para o pessoal editar para o Valentine's Day, o próximo. Então. Você vai ganhar um monte de estrelinha. E depois de 16 anos de casado. Maravilha. Mas Olha, a gente gostaria demais de agradecer. Foi incrível ter você conosco. E seria importante só você terminar com as suas palavras de conclusão. O que você quer deixar para o futebol brasileiro e mundial? E nos vemos por aqui e pelo mundo. Obrigada, Fernandinho. Eu que agradeço, Heloísa, professor Medina, Rafael. Agradeço muito a oportunidade de poder estar compartilhando experiências de vida, experiências do futebol também, visões, né? Acho que são coisas muito importantes. E eu espero que o futebol, não só o brasileiro, mas o futebol mundial mesmo também, ele volte a ter a tua essência de que os jogadores joguem pela alegria, que os jogadores façam aquilo que eles gostam de mais fazer, que é se dedicar nos treinamentos, jogar um futebol bacana dentro do campo, e que se amanhã ou depois nós tivermos novos experimentos táticos, novas experiências, culturas táticas que serão aprimoradas, que nós possamos entender o máximo possível, né? E eu acho que nesse entendimento assim seria muito importante a gente começar a ensinar na base, né? Já no início, na carreira do jogador, da criança, para fazer
com que eles cresçam com essa cultura, com esse entendimento, para que eles cresçam assim, já sabendo a essência do futebol, já cresçam sabendo a beleza do futebol, quão lindo é você ser jogador de futebol, a importância também para a sociedade em geral, né, de você ter boas condutas dentro de campo, fora de campo também. Então essas coisas, esses valores assim acabam sendo muito importantes e a gente precisa focar muito nisso, sabe, em preparar aqueles que brigarão o amanhã, né? Eu tenho uma preocupação muito grande porque eu tenho dois camaradas aqui em casa aqui que eu tenho uma responsabilidade muito grande em cima deles, né? Que são os meus filhos e na questão de educação. E a gente sabe que não é fácil, principalmente com o mundo exterior hoje em dia, com o fornecimento de informação que nós temos, algumas das informações distorcidas. Então você acaba é, é, tendo que ter muito cuidado, porque não é fácil criar filho, não é fácil educar filho, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Mas é importante que ter pessoas, principalmente como vocês, como a Universidade de Futebol, pessoas que estão realmente preocupadas com o bem maior, sabe? Com o bem maior, porque eu acho que isso daí é o que faz a diferença, sabe? Isso daí é importante, faz a diferença na vida das pessoas. E quanto mais a gente conseguir fazer essa diferença, mais a gente vai ter um futuro melhor lá na frente.